Leia Lili. Está tudo. Está tudo impecável. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Sabes que eu vi um sapo? Estava sentado num guardanapo. Sim. E sabes que eu vi as cuecas do juiz embrulhadas num jornal? Mentira. À porta do próprio do tribunal. Que horror. É verdade. Dá-nos música, por favor. Uou! Chora. Lindo. Um chorinho chamado Odeon. Lindo esta música. Linda. Porque vamos viajar, de certa maneira, até ao Brasil. Neste dia estávamos em 1899. Estava quase a Quase, topar. só faltava um ano. Um ano e qualquer coisa para uma nova cena, um novo Exatamente, século. porque o novo século. Deixa passar mais um, deixa passar mais. Que estupidez. E morria no Porto. No Porto, estava quase numa cidade civilizada. Com a da frase Europa. até choras. Até choras. E morreu aos 80 anos. Deixaste cair este insulto ao Porto. De onde, aliás, parte das minhas Das tuas raízes. Parte das minhas raízes. Mas isso não é impedimento para tu dizeres a sua verdade, não é? Levam todos por igual. Claro. Falamos, morreu, portanto, 1899 no Porto, aos 80 anos, a benemérita portuguesa, a baronesa de Nova Sintra. Sintra já é o quê? Não, por acaso, se há sítio em Portugal que não dá para dizer mal. Sim. Quer dizer, Escapa. da vila, tudo o resto é sinistro. Chamava-se ela Albina Augusta de Araújo e nasceu em 1819 em Viana do Castelo. Eu Mas desde já deu muitas criança, voltas. eu desde criança, quando há toponímia com referência a uma pessoa e por baixo está benemérito ou benemérita, há assim um mundo de magia dentro da cabeça de o que raio E vamos saber foi isso. efetivamente esta pessoa. É dar dinheiro, É basicamente. dar, não é? O meu favorito é a Avenida Almirante Gago Coutinho, que tem em baixo grande sábio e pioneiro da aviação. Pá, é melhor do mundo. Grande sábio e pioneiro da aviação. Nenhuma destas coisas é mentira. Tão bom. É verdade. Bem, se falassem da sua vida privada, se calhar Isso estavam lá era outras grandes coisas. Nós vamos falar um bocadinho aqui da nossa Albina Augusta de Araújo e desta benemerência que ela fez. Nós sabemos que a imigração é, claro, um traço fundamental da própria experiência de ser português, desde sempre. Até porque, claro, pelo menos desde o século XVI, os portugueses andam espalhados, de resto, por todo o mundo. Isso também é uma forma de imigração. Talvez, se calhar, o Vasco da Gama não se considerasse propriamente imigrante, mas de certeza que lá um bacalhau nas naus, como vocês agora fazem nos aviões. E CDs da Amália e não sei o quê. Gravíssimo. A Amália, não, porque no tempo do Vasco da Gama já não era tão... Já não estava a bater tanto. Já sim. estava assim Era mais na fase final da Marisa já. Já estava na Marisa e não no verdade, Moura. é verdade. Sim. Agora, esta ideia de, claro, depois da expansão portuguesa dos portugueses pelo mundo, há muitas vagas de imigração daquilo que nós hoje já consideramos mais imigração. Começam logo no século XVIII. É verdade, já foi há imenso tempo o século XVIII. Então estamos no século XXI. Pois é, Portanto, foi há 3 séculos, pelo faz menos. sentido. É verdade. Agora, nós hoje vamos falar sobretudo daquela vaga do século XIX, que de vez em quando tocamos aqui além nesta vaga, nesta enorme vaga do século XIX. E que aconteceu sobretudo no norte de Portugal. Vou dizer de Coimbra para cima. E foi sobretudo para o Brasil, que era considerado este século XIX, o Brasil independente, não é? E as pessoas começavam a ir. Não só portugueses, o Brasil recebe, nós sabemos, a América em geral, mas aqui estamos a falar do Brasil, italianos, muitos espanhóis, sobretudo da Galiza, até polacos, alemães, nós sabemos que é essa manta de retalhos que constrói o Brasil. E era o Eldorado. Era a grande promessa? Era a grande promessa, sim. Em muitas coisas, claro, em riquezas, mas era quase um mundo novo que estava a ser descoberto. Nós sabemos que o Brasil tinha sido conhecido pelos europeus, essa mútua descoberta, porque os índios também descobriram os portugueses quando as pessoas lá chegaram. Os índios, como lhes chamaram os europeus, não é? Mas essa dupla descoberta. Mas era uma coisa mais localizada. O século XIX massifica as viagens, até as explorações. Falamos disso tanto aqui. Portanto, havia quase uma redescoberta destes continentes desconhecidos, com a flora, a fauna. São duas irmãs. Sim, a flora e a sim. fauna. A flora, por acaso, já morreu, que ela, a uma altura, agarrou-se ao cavalo. Há muita gente que acha que foi a fauna, foi a flora. Foi a flora. Parece, é engraçado. Era mais falso, parecia-se de melhor e não sei o quê. Porque fauna, cavalo, fauna, mas foi a flora. Bem porque visto. vem de uma papoila. Claro. Está tudo ligado, de Tudo, facto. Agora. realmente tudo. Segue. Bom, agora, no caso português, isto é engraçado, o impacto que nós às vezes não pensamos.
negativo e positivo que estas vagas gigantes de imigração causam numa região. Pois. No caso de metade do país, quase. Aldeias Vão-se embora. que se foram. Claro. Tu podes testemunhar porque conheces bem, quer dizer, não no teu contemporâneo, sim, mas sim. Nos Açores, que também tem vagas grandes de imigração, também no século XIX. O ficar de repente, porque pensemos assim, quem é que vai embora? Vão os jovens, Óbvio. sobretudo. Força os homens, de trabalho, nesta altura, força de trabalho e mais. Claro. É preciso uma coragem grande, porque isto é uma aventura. Sabes que se calhar nunca mais vais ver os teus pais e ir-te embora. Portanto, quem é que se vai embora? Os mais aventureiros, os mais empreendedores. Claro. É muito engraçado pensar isto. Pois. Porque quem fica, claro. Os com mais firmeza, mais força. Tal e qual. Mais gente com risco. mais vontade, Claro. até porque muitas vezes. Não só para fugir à pobreza, mas não só. Também gente que se sentia espartilhada pelo mundo mais tacanho, mais conservador, onde a sua iniciativa, como aquilo que se chama capilaridade social, que isto significa o quê? Em cada período histórico, a possibilidade de tu passares à classe social acima, vamos dizer assim, ou seja, de grau ganhaste económico ou dinheiro, social. exatamente, Claro. dedicaste a outras atividades que não fossem, por exemplo, só a agricultura, e isso no velho continente, na Europa, havia pouca capilaridade social. Pois. E quando tu te podes reinventar, transformar outra pessoa, que tens os teus sonhos, quase um bocadinho o American Dream, mas o South American Dream, a vontade de ir também se mistura com esta realidade. E lá iam homens, às vezes quase crianças, adolescentes, lá iam eles nestas vagas. E, portanto, vamos falar um bocadinho destes portugueses em particular, deste período e para o Brasil, aquilo que se chamava aqueles que voltavam e na forma como voltavam, aqueles que se chamam os brasileiros de torna-viagem, que no século XIX eram conhecidos apenas como os brasileiros. Bom, com este termo às vezes torna-viagem, são aqueles que voltam com a sua vida mudada, não é? Agora, muitos deles, quando voltam, de facto, eram outras pessoas diferentes. Pois, E claro. Saíam garotos e garotas deste país e regressavam, imaginar, com um bloco de 20, 30 anos em cima, Sim. ou mais até. E 20 anos ou 30 anos passados num sítio onde não havia referências nenhumas daquelas pessoas. Pois. Ninguém sabia quem era o pai, quem era a mãe, Nada. ninguém sabia o que é que tinha feito este, o que é que tinha feito aquilo. Era mesmo uma página em branco para aquelas pessoas. Claro, algumas delas com vidas correram menos bem, outras com vidas correram mais bem. Todo este universo é muito explorado na literatura portuguesa do século XIX. Sim. O Essa, o Camilo, nós sabemos que eles escreviam muito, e não só, mas todos este imaginário do brasileiro. Claro, era gente que falava de maneira diferente, e não falo só de sotaque, portanto, outro mundo diferente. Repara, se já dissemos que a imigração do Brasil, da Itália, de Espanha, da Alemanha, da Polónia, imagina o mundo, até do Médio Oriente, imagina o mundo que estas pessoas ganhavam, não é? Claro. Esse confronto, essa dualidade. Com as aldeias onde vinham, onde nunca ninguém tinha visto sequer uma pessoa com dentes, não é? Claro. Pronto. Estava a demorar. Conseguiu aguentar 7 minutos. Um adulto com dentes. Sim. Nunca tinham visto. Pensavam que pedras são essas que vocês trazem na boca. Estou a brincar. E agora, vestiam-se de maneira muito diferente também, as cores, não é? O Essa e o Camilo falam muito desta história. E, sobretudo, alguns deles vinham às vezes multimilionários, a quem havia tinha corrido muito bem. Este imaginário do brasileiro é mais por esta faceta destes brasileiros. Gente que ia para um barco, às vezes descalço, e claro, regressava de lá. Tal e qual. Riquíssimo. Tal e qual. Isso é uma coisa... É incrível, porque é o espírito de ser... Cá era impossível. A mesma pessoa neste sítio era impossível. Claro, tudo lhe era vedado. Tudo lhe era vedado. Porque é uma sociedade muito estratificada, uma sociedade onde as classes mais elevadas estavam estabelecidas há 1000 anos as mesmas. Portanto, percebes este fenómeno, claro. Agora, o facto de serem ricos causava inveja, maldicência, até troça, de certa maneira, mas também enorme curiosidade sobre estas pessoas que vinham também com uma mentalidade muito diferente. Elas lá construíram as suas casas, estes milionários. Tantas aldeias e vilas e até cidades de Portugal têm uns palacetes muito característicos daquele tempo. Sim, bonitos, não é? Assim, uma coisa. Sim. Eu não sei dizer se na altura eles são tão diferentes dos palacetes que existiam da aristocracia que cá estava, se na altura seriam considerados novo rico, provavelmente sim. Aquela arquitetura
arquitetura que nós hoje achamos muito interessante, Sim. muito engraçada. O norte está carregado É destas engraçado coisas. como a arquitetura determinava também já. Era quase um cartão Obviamente. dessas obviamente, pessoas, uma obviamente. cara descarada dessas pessoas nesses lugares. Tal e qual. nesse Quem regresso. viaja, e sei que tu até conheces bastante as beiras, por exemplo, Sim. viajas e às vezes chegas a aldeias com um ar todo muito pobre, mas lá está no meio um palacete Sim, sim. grande que era É incrível precisamente, isso. vou dizer 99% das vezes, era de facto desses brasileiros. Claro, muitos deles também foram grandes filantropos, construíam aquilo que não havia, as praças, as ruas, a iluminação pública, muitos deles a trouxeram, a gás, não é, na altura, a trouxeram para as suas aldeias, para as suas vilas, para dar de volta, provavelmente este misto de dar de volta aos sítios de onde eram os seus pais. Claro. Reconstruíram muitas casas, fizeram hospitais, fizeram asilos, depois também depende da sua fortuna. As escolas, é mesmo que repararam as igrejas. Sim, incrível Também encontras mesmo. em muitos sítios igrejas aparentemente pobres e tu entras lá dentro de uma riqueza enorme em termos de arte sacra. Assim, eles fizeram os jardins e depois muitos deles montavam perto das suas zonas de nascimento, as suas fábricas, continuavam os seus negócios muito prósperos no Brasil. Depois, quando és rico no Brasil, és rico à série. Ainda hoje nós sabemos isso, não é? Pela escala até do próprio país. Claro. Agora, a importância que eles tiveram foi tanta cá que o próprio regime, a própria monarquia, os quis chamar até si. E muitas destas pessoas foram elevadas receberam títulos nobiliários. Claro. Os barões e os viscondes geralmente vêm desta fase. É engraçado, o rei Dom Luís e Dom Carlos, esses dois, o antepenúltimo e o penúltimo rei de Portugal, deram mais títulos do que todos os outros reis em 800 anos para trás, ou 700 anos para trás. Sim, porque era E uma muitos forma... vêm desse contexto. Vem, sim. O que é que isto significa? Uma nova classe que nasce em poder, e é esta a classe que tem dinheiro, é preciso chamá-la para o círculo Do pensamento do poder, claro, sim, claro. da estrutura aristocrática que era como havia. Havia até um ditado que se dizia, uma graça, não é? Que se dizia: foge cão que te fazem barão. E responde o cão: para onde se me fazem visconde, que era tão, ou seja, era tão... Pensava-se nisso, sim, era certo. tanta gente, sim, são centenas de pessoas, ou muitas dezenas de pessoas, a quem depois a velha aristocracia europeia, não é? Geralmente com títulos mais altos, condes, marqueses, essas coisas, olhava assim um bocadinho... Com inveja também, o não barão. é? Sim, deve porque ser eles barão. próprios já estavam... Comem de talheres há 20 anos e já são barões. Era um não é? bocadinho, sim, era um bocadinho isso. Claro que chocavam também pelos seus gostos e pela exibição do dinheiro, que é uma coisa que nós sabemos, os europeus que são um bocadinho mais contidos nessa maneira. Claro, chocavam tanto o povo como a velha aristocracia. O povo até pelas suas maneiras, pela cabeça aberta que tinham, com a maneira como educavam os filhos, etc. Muitos deles tornaram-se figuras conhecidas, ou localmente, ou até nacionalmente, participando, por exemplo, na política, que faziam questão depois de participar mais ativamente. Isso Agora, é incrível. É todo um mundo de possibilidades, não é? Que nasceu É muito incrível. com esta E que esta nasce, volta. vou quase dizer que nasce precisamente no século XIX também, pois. porque também temos de ver todas as circunstâncias que levaram até ali, até esta abertura da sociedade em geral. É inestimável verdadeiramente o papel destes brasileiros na modernização e sobretudo nos padrões de vida, porque são eles que vão investir em muitas indústrias. Muitos deles tinham os seus próprios bancos, outros investem em indústrias que já existiam, por exemplo, a Companhia do Gás, a Companhia da Água. Quando isto começa a acontecer, com muito capital destes, estou-lhes a chamar brasileiros, que era o termo que se chamava na altura, nos transportes públicos, por exemplo, todas estas coisas que começam a aparecer, as carrizes da vida. Muitas destas empresas eram financiadas pela fortuna destes investidores, que eram brasileiros, os têxteis, etc. Agora, como já lhe disse, não lhes perdoavam muitas vezes as suas excentricidades. O Camilo arrasava-os nos seus romances, verdadeiramente. Aqui, uma teoria mais ou menos minha, como uma vingança pessoal. O marido da Ana Plácido é a mulher dele, ou seja, o corno da história, não é? Porque eles na Plácido fogem. Era um brasileiro torna-viagem, tinha voltado multimilionário, e eu acho que há ali uma vingança pessoal contra este tipo. Então ele caricaturava muito estes novos ricos, não é? Estes brasileiros. Agora, com o passar das gerações, a coisa vai se diluindo. Estes recém-nobres milionários põem os filhos a estudar na universidade, claro, casam-nos com as filhas e os filhos da velha aristocracia, que portanto, o dinheiro tinha-se acabado, e era um casamento de conveniência perfeito.
leite, não é? Pois. E levas também em termos sociais, se quiseres, a tua descendência, e os outros sempre conseguem pelo menos comer qualquer coisa ao almoço. Mas foi uma grande injeção de capital, imagino, na realidade do país. E a verdadeira realidade do país, que é interior, imagina, estes é tipos afastada do poder. Claro, estes tipos são os banqueiros. Não é por acaso que o rei ou os governantes têm interesse em chamá-los para junto de si, não é? Porque é quem tem o dinheiro, é boa verdade, não é? É verdade, mesmo. Agora, e os netos dos brasileiros? Então já são figuras absolutamente nacionais. Há políticos, há presidentes da República cujos pais ou os avós foram brasileiros. Bernardino Machado é um caso que me lembro do tempo da Primeira República, claro. Os empresários, os figurões, quando se calhar até já se perde o rumo à origem deste dinheiro, que tinha lá uma fortuna atrás no Brasil. Sintra, Quinta da Regaleira, o Montanho dos Milhões, assim chamado, um tipo que fez, o pai já tinha feito uma fortuna gigante, foi dos homens mais ricos do seu tempo, ou talvez o homem mais rico de Portugal. Muitas destas grandes fortunas vinham de facto de tipos que tinham se calhar ido com a roupa do corpo, como se dizer, para o Brasil, e feito fortunas muito grandes lá. Um desses homens muito ricos e nobilitados foi José Joaquim Leite Guimarães, que ele nasceu precisamente lá em Guimarães. Já estou a queimar muito tempo, gostava de explicar isto. Há muitos apelidos no Brasil. Provavelmente ele foi para o Brasil chamado José Joaquim Leite, que se fixaram, punham um apelido da sua terra. Portanto, esses apelidos que às vezes vemos no Brasil, Barcelos é uma família até conhecida no Brasil, Guimarães, todas essas coisas, era para juntarem o sítio de onde vinham ao seu apelido, que depois passou à sua descendência. Era o caso. Ele foi para o Brasil, fez uma enorme fortuna com o irmão, que foi depois barão da Glória. Tiveram uma das maiores fábricas de tecidos do Rio de Janeiro. Depois volta a Portugal, viveu no Porto, esteve à frente de uma data de companhias e de bancos. Foi um homem muito importante do comércio na vida financeira no Porto, e muito rico, e também muito benemérito, um dos grandes beneméritos do seu tempo na cidade do Porto. E por causa destas coisas todas, lá foi agraciado com o título de barão de Nova Sintra. Olha, melhor que Nova que ele usa, Nova Amadora, ainda assim. Ele casou 2 vezes, a segunda das quais com a nossa morta, a Albina Augusta de Araújo, no Rio de Janeiro, e lá se torna ela a baronesa de Nova Sintra. Claro. É verdade. O barão não tinha tido filhos do primeiro casamento, mas tem uma filhazinha que morre num acidente muito triste. Há uma fazenda que eles lá tinham, há um incêndio grande na fazenda e não conseguem salvar o bebê, e ela morre. Claro, isto é um desgosto enorme para os pais, e o fim até daquele casamento, aqui não é fim oficial, porque não existia essa figura de se divorciarem, mas ela vem-se embora, vem para Viana do Castelo, fecha-se num convento, não professa, mas fecha-se lá, não quer sair de lá, e só sai um mês depois do marido ter morrido. Lá ela retoma a sua vida. Retoma a vida, que era a fortuna do marido. Nós temos um documento muito interessante, que é o testamento da baronesa de Nova Sintra, que ela distribui a sua fortuna. E dá-nos 2 retratos enormes. Primeiro, da gigante fortuna que esta mulher tinha, herdada do marido, e depois do que foi aquela vida. Elas não tiveram aquela filha, claro, só. Mas ficaram deixa alguns sobrinhos, tinha assim uns sobrinhos que viviam no Brasil, a quem deixou as enormes propriedades que tinha no Brasil, incrível. E deixa grande parte da sua fortuna à sua criada, que provavelmente foi a sua última companheira, aqui no... Bem, também não estava lá. Mas procurei na net, pode ser que encontrei algum vídeo. Bem, é uma senhora muito fixe. E depois, um enorme bolo da gigantesca fortuna do barão e da baronesa de Sintra, sobretudo para a misericórdia do Porto. Ainda hoje, os nossos ouvintes do Porto conhecerão o Colégio Barão de Nova Sintra, que pertence à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, muitas obras de beneficência ali para o Porto. Estas pessoas que depois tinham esta vontade de que fixe. Doar. Sim, é verdade. Isto é uma das muitas heranças dos milhares de portugueses que tinham atravessado o oceano em busca de fortuna, no caso daqueles, que são muito menos, claro, que a tinham conseguido. A baronesa de Nova Sintra morreu faz hoje 125 anos.